Queridos irmãos, a graça e a paz. Amém. Boa noite. Quero convidar os queridos irmãos a abrirem o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Esse é o texto que o Senhor propôs ao nosso coração para pensarmos um pouco essa noite. João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Os irmãos encontraram? Amém? Muito bem. O texto sagrado diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se não estiver com ele. Verso 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Verso 9. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu, verso 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Verso 12. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta. Vamos para mais uma palavra de oração, para rogarmos pela graça do Senhor nessa noite. Amado Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela benesse, Senhor, de estarmos reunidos na tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, por mais um ano que se iniciou e a tua bondosa mão, de uma forma tão misericordiosa, tão bondosa, tão graciosa, mais uma vez nos conduzindo, nos acompanhando, nos guiando. Muito obrigado, Senhor. Eis o teu povo aqui reunido, Senhor, em prol do teu nome, do teu santo evangelho. Aqueles que nos acompanham de forma remota, ou aqueles que no futuro próximo irão assistir essa transmissão, este culto, esta pregação, Senhor. Entregamos a vida desses nas tuas mãos, Senhor. Entregamos a exposição desta palavra nas tuas mãos e rogamos a ti que o teu bondoso Espírito Santo, mais uma vez, fale conosco nesta noite, mediante daquilo que nós pensamos, meditamos, pesquisamos, estudamos. Que a tua bondosa graça, misericórdia, bondade nos conduza, Senhor, em cada aplicação, cada explicação, em toda essa exposição pública. E nosso pedido, Senhor, é que teu nome seja glorificado, que os meus queridos irmãos em Cristo sejam edificados pela exposição desta palavra, e o teu nome seja enaltecido, Senhor,
e a tua palavra seja exposta de forma fiel. Esse é o nosso pedido. E assim nós já rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor propôs no nosso coração pensarmos sobre este texto. O Evangelho se encontra no Evangelho de João, aqui no capítulo 3. Esse texto, para mim, é um dos textos mais icônicos dos 4 evangelhos, entre muitos outros textos. E é muito peculiar a maneira como João nos descreve esse episódio, esse encontro entre Jesus e o fariseu Nicodemos. Uma curiosidade é que o Evangelho de João, ele tem algumas particularidades que é diferente dos outros evangelhos. O documento de João, o documento sagrado de João, ele não está no rol de evangelhos sinóticos, como nós conhecemos. Isso significa dizer, entre outras coisas, que algumas narrativas, alguns episódios, nós vamos encontrá-los apenas aqui no Evangelho de João. Um deles, a passagem, o episódio, o encontro de Jesus com Nicodemos. Ou melhor dizendo, de Nicodemos para com Jesus. Uma coisa que me chama a atenção é que o Evangelho de João é o Evangelho dos encontros. Só para apenas como citação, logo nos primeiros capítulos, nós temos aqui no capítulo 3, o episódio de Nicodemos com o Senhor Jesus. No capítulo 4, nós temos o episódio da mulher samaritana. É um outro episódio muito peculiar, muito icônico entre os evangelhos. E nós temos também, logo no Evangelho, João no capítulo 8, o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Também é outra narrativa muito episódica. A grosso modo, no momento que eu pensava sobre esse texto, algumas coisas me vinham ao coração. E eu analisava como esse é um texto que ele pode ser que para muitos, talvez, dentro de um senso comum, numa comunidade de fé, genuinamente bíblica, evangélica, bem doutrinada, ancorada na palavra de Deus, no Evangelho, talvez seja um daqueles textos em que talvez a gente, na condição de ouvinte, olhe para ele sem tanta profunda importância. Uma vez que às vezes a gente considera que esse é um texto que ele é muito sugestivo para uma pregação num contexto evangelístico, por exemplo. Que esse é um texto que ele é muito propício para que ele seja pregado, talvez para aqueles que já ouviram falar muito de Jesus, talvez um dia já fizeram parte de uma comunidade de fé, talvez uma comunidade de fé como a nossa, mas pela jornada da vida, talvez não continuou sua boa carreira, deixou o caminho e desviou-se dos caminhos do Senhor. Talvez a gente pense que esse texto é um texto muito propício para ocasiões como essa. Não que não seja. Mas diga-se de passagem que no momento que eu pensava nesse texto, eu pensava esse texto que ele é extremamente propício também para toda e qualquer comunidade de fé genuinamente evangélica que talvez precise repensar a sua condição de eternidade da sua alma. E aqui nesse texto, eu quero nessa noite poder propor algumas lições para que a gente reflita a nossa condição de alma eterna. E eu quero que a gente reflita a nossa condição de alma eterna olhando para esse diálogo. Esse diálogo aqui, ele me chama muita atenção da maneira como ele começa e da maneira como ele é findado. Do modo como Nicodemos procurou Jesus e de quem era Nicodemos, para a maneira como Jesus respondia a Nicodemos. Os irmãos vão percebendo, inclusive, que é interessante como é que o diálogo, ele começa de uma forma e ele vai tendo desdobramentos bem gradativos.
Nicodemos faz uma pergunta para Jesus. Jesus responde, quebrando uma expectativa da maneira como Nicodemos talvez imaginava como Jesus ia respondendo. Mas no decorrer do texto, nos chama a atenção também a maneira como Jesus vai apresentando para Nicodemos o significado do que é nascer de novo, do que é ser uma nova criatura, do que é nascer da água, do Espírito, como nós vamos ver no decorrer do texto. E é interessante as estratégias que Jesus usa para poder explicar para Nicodemos, para que Nicodemos compreendesse o que Jesus estava querendo dizer. E são esses pontos que eu quero explorar nessa noite. Em primeiro lugar, entrando no texto, vamos para o verso 1 e 2. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Primeiro ponto aqui. O narrador nos apresenta quem é esse personagem, Nicodemos. Nicodemos, além do capítulo 3, ele vai aparecer em João 7, versículos 50 e 52. E ele vai aparecer também no Evangelho de João, capítulo 19, do 39 e 40. São os 3 episódios que nós temos esse personagem aparecendo aqui no Evangelho de João. Interessante que quando João vai se referir a Nicodemos, tanto em João 7 quanto em João 19, ele usa expressões como Nicodemos, aquele que foi procurar Jesus à noite. Interessante isso. Então, logo no primeiro momento, nos é apresentado quem é esse personagem, quem é Nicodemos. Primeiro ponto que nos chama a atenção. Nós temos aqui em Nicodemos um personagem que ele é chamado por João como um dos principais dos judeus. Isso significa dizer que dentro da ordem farisaica, nós estávamos aqui com alguém extremamente importante. Importante primeiro pelo status religioso que ele ocupava. Então Nicodemos era um homem de alta classe religiosa. E Nicodemos também, nós conhecemos isso depois, era um homem de alta classe civil também. Nicodemos era alguém que, sem dúvida alguma, gozava de muito prestígio social. Então, não foi qualquer pessoa que foi procurar Jesus. Do ponto de vista religioso, nós podemos dizer que Nicodemos aqui, tentando fazer uma referência do nosso tempo, era uma espécie de alguém de um PhD em teologia, um PhD do Antigo Testamento, alguém que era muito versado nas leis, alguém que gozava de muito prestígio, porque certamente, sendo ensinado sobre as leis do profeta, até porque o próprio Jesus, inclusive aqui no verso 10 diz, você é mestre em Israel. Estava querendo dizer o seguinte, que Nicodemos era alguém que, no mínimo, conhecia ou detinha ou tinha conhecimento muito aprofundado acerca das Escrituras na sua época. No verso 2, isso no verso 1 nos é apresentado, o verso 2 João diz assim, este, se referindo a Nicodemos, de noite, foi até Jesus e lhes disse, Rabi, isso é Nicodemos, é o início do diálogo, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. O que me chamou a atenção nesse verso 2 aqui? Olha que interessante. Me chamou a atenção primeiro a motivação de Nicodemos conversar ou dialogar com Jesus. Nicodemos poderia ter apresentado qualquer outra razão, motivo ou circunstância. Mas o que Nicodemos vem para conversar com Jesus é sobre a vida pública de Jesus.
o ministério público de Jesus. E mais, ele diz o seguinte: mestre, sabemos que o Senhor é mestre, ele enaltece Jesus. Nicodemos certamente tinha conhecimento público da vida de Jesus, certamente conheceu vários e vários milagres de Jesus, ações miraculosas de Jesus. Nicodemos sabia que Jesus era alguém em Israel que publicamente já era uma pessoa bastante conhecida. Provavelmente, João não nos apresenta isso, mas há uma probabilidade de que Nicodemos tenha sido até testemunha ocular, talvez, de muitos milagres de Jesus. Ou se ele não foi, certamente muitas pessoas tinham testemunhado para Nicodemos as ações e as maravilhas de Jesus. Nicodemos conhecia a vida pública de Jesus. Nicodemos sabia, inclusive ele afirma, dizendo: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos, diferente de outros fariseus, não chegou para Jesus querendo desconstruir a obra de Jesus, querendo pegar Jesus talvez sobre alguma doutrina, sobre algum milagre de Jesus, como a gente vê em muitos episódios dos evangelhos. Nicodemos reconhece publicamente Jesus e diz: Senhor, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Isso me chama muita atenção. E ele justifica porque ninguém pode fazer estes sinais, estas maravilhas, esses milagres que o Senhor faz. Olha o que ele está dizendo: que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, Nicodemos vem até Jesus enaltecendo Jesus, confirmando o ministério público de Jesus, dizendo, testificando que Jesus era da parte de Deus e que Jesus era mestre. Qual a primeira aplicação que eu queria apontar aqui com base nesse verso 2? Muitos, talvez como Nicodemos, aproximaram-se de Jesus, ou aproximam-se de Jesus até hoje, pela capacidade miraculosa de Jesus, pelas maravilhas que Jesus pode fazer, pelos milagres que ele pode realizar, pelo fato dele ser Deus, e como Deus, ter autoridade sobre céus e terras, e como alguém que tem autoridade sobre céus e terras, poder realizar qualquer ação de como filho de Deus ele pode realizar. Talvez muitos se aproximam de Jesus com essa intenção, com esse objetivo. E aqui para mim, não há nenhuma dúvida no meu coração de que o Jesus a quem servimos e cremos é um Jesus que ele pode realizar milagres, prodígios, maravilhas, sinais que só mesmo ele pode operar de forma extraordinária e de forma ordinária. Não há dúvidas no meu coração sobre isso. No entanto, todavia, me chama muita atenção que a primeira coisa que brilha aos olhos de Nicodemos é o Jesus miraculoso. E aqui eu acho que cabe uma reflexão que todos nós precisamos fazer na época do evangelho público brasileiro, sobretudo, que nós temos assistido nas últimas décadas. O crescimento de igrejas neopentecostais que, sobretudo, não apresentam Cristo crucificado como Filho de Deus.
Pelo contrário, sonegam o Cristo crucificado e apresentam, sobretudo, apenas o Cristo miraculoso. Apresentam o Cristo que, se você colocar a sua fé, tudo Ele realiza para o seu bem-estar, para o seu crescimento e para a sua prosperidade. Precisamos refletir muito à luz desse texto, de qual é o Cristo que muitas dessas igrejas apresentam. E que, se nós olharmos com muita atenção e com muita reflexão, é um Cristo muito diferente do que nós conhecemos pelos apóstolos. Quando esse texto é pregado, eu particularmente já vi pregações em que há uma certa especulação. Por que que Nicodemos foi de noite procurar Jesus? Isso está no verso 2, né? Este, de noite, foi até Jesus. Meus queridos irmãos, é um ponto do texto ao qual eu não tenho nenhuma preocupação de adentrar. Primeiro, João não nos revela isso. Segundo, o texto não me apresenta a razão. Nós podemos fazer aqui algumas especulações, até podemos. Será que Nicodemos foi até de noite procurar Jesus porque ele não queria que publicamente fosse visto até procurando Jesus? Talvez. Talvez ele não queria que a sua imagem pública como fariseu e mestre de Israel fosse ligada a Jesus, e por isso ele quis conversar com Jesus de noite, como seria talvez uma oportunidade para que publicamente não fosse visto. Talvez, não quero entrar nesse ponto, mas me chama muita atenção um comentário do D.A. Carson. E eu acho interessante dizer o que ele diz sobre isso. Ele diz o seguinte: Carson diz, comentarista, ele diz que Nicodemos se aproximou de Jesus à noite, mas Nicodemos não sabia quanto que a noite da sua alma era obscurecida. Nicodemos não sabia o quanto que a noite da sua alma era obscurecida. Eu acho que isso aqui, muito mais de qualquer especulação, é um ponto muito interessante. O que eu aprendo com isso? Meus queridos irmãos, talvez muitos, e não se abismem, mesmo numa comunidade de fé genuinamente evangélica, que prega o evangelho genuíno do Cristo crucificado, muitos, talvez, ou provavelmente, mesmo em comunidades de fé como essa, ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. E muitos talvez não têm sequer a consciência de quão obscurecida é sua alma, porque o Cristo qual ele foi apresentado, ou talvez o Cristo que ele conheça, talvez seja um Cristo miraculoso, que faz obras extraordinárias e que está disposto a atender qualquer pedido, do que propriamente o Cristo sangrado na cruz, que padeceu pelos nossos pecados. Sabe o que significa? Que crer em milagres não leva ninguém para o céu. Crer que Jesus faz prodígios não salva ninguém. Crer que Jesus realiza proezas não é critério para salvação. Isso é um ponto importantíssimo que a gente precisa aprender aqui. Segundo, reconhecer que Jesus é Deus, reconhecer que Jesus é Filho de Deus, unigênito, ou talvez até dizer isso de forma pública,
não torna ninguém crente salvo. Base bíblica. Quero pedir para os irmãos da mídia, por favor, Pedro, Mateus 8, 28 e 29. Mateus 8, 28 e 29. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro. Saindo dentre os túmulos, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha o verso 29. Eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Quem pronuncia que Cristo é Filho de Deus? Os demônios. Dizer e pronunciar que Jesus é Filho de Deus, que Ele cura, faz milagres e prodígios, não é critério para afirmar que alguém nasceu de novo. Há trechos nesse diálogo aqui, que a gente analisando com muita atenção, é o tipo de texto que nos coloca de joelhos diante de Deus. E a gente diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que esse diálogo de Nicodemos com Jesus é um diálogo em que nós precisamos voltar para casa hoje e orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso pensar sobre a minha condição de alma eterna. Verso 3. No verso 2, Nicodemos afirma a Jesus: Mestre, Tu és vindo da parte de Deus, ninguém poderia fazer essas coisas se não viesse se o Senhor não estiver com ele. Aí olha o verso 3, olha que interessante. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus queridos irmãos, olha que coisa interessante. Nicodemos inicia o diálogo com Jesus, falando da vida pública de Jesus e ministerial de Jesus. Sabe uma coisa que eu acho interessante aqui? É que Jesus, uma vez que foi enaltecido por Nicodemos, Jesus poderia ter confirmado o que Nicodemos falou, né? Até porque o Evangelho de João é um dos textos do Novo Testamento que melhor a gente pode estudar a cristologia. Porque o Evangelho de João, nós encontramos em diversos momentos que Jesus se revela quem Ele é, sobretudo que Ele é Filho de Deus. Então Jesus poderia ter dito a Nicodemos: Nicodemos, sou eu, Filho de Deus. Nicodemos, sou eu mesmo que veio para aqueles que estão doentes, veio para aqueles que precisam de médico, veio para aqueles que... Jesus poderia ter dito isso para Nicodemos, confirmando publicamente que Ele era o Filho de Deus. Sem dúvida alguma. Mas o que me chama a atenção? Que a resposta de Jesus parece até, usando a expressão do pastor Jamerson, parece até uma expressão contraproducente. Em outras palavras, incoerente. Parece que Nicodemos está começando um diálogo e Jesus está respondendo outra coisa. Mas o que eu aprendo com essa resposta de Jesus? Que Jesus está indo a Nicodemos o que é mais importante. Jesus ataca o que é mais urgente para a alma de Nicodemos. Jesus não estava interessado para conversar com Nicodemos sobre sua vida pública, sobre os sinais, sobre as maravilhas que ele ia fazer. Jesus estava interessado na alma de Nicodemos. Jesus estava interessado que Nicodemos olhasse para a condição dele e visse quem ele era.
E isso é maravilhosamente peculiar em Cristo. Se os irmãos prestarem bem atenção, os irmãos já pensaram como em cada encontro de Jesus, Jesus tem temas muito particulares. Jesus não conversou sobre novo nascimento com Zaqueu. Jesus não conversou sobre novo nascimento com a mulher samaritana. O que significa dizer que o Senhor Jesus, sobre todas as coisas, nesse encontro com Nicodemos, queria deixar claro para Nicodemos o que era a principal coisa que ele precisava se preocupar, que era a sua alma eterna. Talvez muitos que acompanham de forma remota as pregações aqui da nossa comunidade, ou muitos que nos visitam já há algum tempo, visitam a igreja, talvez em seu coração, ou em muitos de nós, já acendeu a dúvida sobre o que é uma mensagem genuinamente bíblica. Sobretudo o Brasil, que é um país tão pulverizado do ponto de vista teológico, de movimentos pentecostais, neopentecostais ou de variadas doutrinas. Talvez muitos, até hoje se perguntam, mas quem é que eu vou ouvir? Se aqui está dizendo que é a verdade, aqui está falando também que é a verdade, aqui também está dizendo que é a verdade. Eu assisto aquele pastor na televisão, ele diz que é a verdade. Eu assisti Ciclano no rádio, eu escutei Ciclano no rádio, Ciclano disse que é a verdade também. Mas eu fui para a igreja, eu fui para outra igreja, eu fui para outra comunidade. Talvez isso seja uma inquietação no coração de muitos. Mas à luz desse texto, deixa eu lhe afirmar um critério basilar para uma mensagem genuinamente bíblica. Quando o pregador, de forma fiel, expõe a Escritura, e de forma fiel, ele ataca o que é genuinamente mais precioso, meu querido irmão, sua alma eterna. Jesus foi na veia neural de Nicodemos. Jesus foi assertivo. Jesus foi incisivo. Jesus não queria conversar com Nicodemos sobre sua vida, sobre doutrina, sobre teologia. Jesus queria que Nicodemos visse a sua condição de alma eterna. Verso 4. Nicodemos perguntou, olha que interessante. Vamos acompanhando a gradação do diálogo. Versículo 2. Nicodemos vai até Jesus, diz que Jesus é da parte de Deus. Versículo 3, Jesus diz, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta no verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Meus irmãos, olha que interessante a pergunta de Nicodemos. Em primeiro lugar, Jesus diz no verso 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante. Tentando entender da melhor forma possível uma interpretação desse verso 3, do verso 4 e mais à frente do verso 5, um comentarista, F.F. Bruce, ele me traz aqui um comentário que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: que ver o reino, a maneira como Jesus está dizendo aqui, é o mesmo significado de vida eterna.
Ou seja, nesse trecho e nesse versículo, não há diferença em ver o reino de Deus e entrar nele. Assim como também não há diferença entre nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Aí olha o verso 5. Olha o que Jesus diz no verso 5. Em verdade lhe digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus sabia, e isso é confirmado no verso 10, que Nicodemos era mestre na lei judaica. Nicodemos conhecia o Antigo Testamento. Não é à toa que Jesus primeiro usa um simbólico aqui que é muito presente no Antigo Testamento. E lá na frente, daqui a pouco nós vamos encerrar a mensagem, que é o verso 14, que Jesus usa um exemplo que está em Números 21. É claro que Jesus, sobretudo, por ser Deus e conhecer Nicodemos, e sobretudo por Jesus ter uma excelente didática de ensino, Jesus usa elementos, símbolos religiosos que Nicodemos conheceria. Por que Jesus usa o elemento da água e do Espírito? Primeiro, no Antigo Testamento, a água, ela é utilizada como um simbólico de purificação. Para muitos comentaristas aqui, há uma referência nesse texto para em João no capítulo 1, versículo 33, em que é falado sobre a questão do batismo. Sendo que para Jesus usar essa imagem, esse símbolo, essa representação, Jesus, entenda, ele primeiro diz que é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende, Nicodemos pergunta, então Nicodemos, como é Jesus? Então, um homem sendo velho vai voltar para a barriga da mãe? Jesus agora usa um simbólico religioso, presente no Antigo Testamento, da água e do Espírito. Jesus queria que Nicodemos entendesse que o nascer de novo não é um acontecimento biológico novamente, mas é um acontecimento espiritual. É um acontecimento que ele também não está apenas na esfera do simbólico da água, mas sobretudo é um acontecimento que ele tem a intervenção direta e eficaz do Espírito. O que isso significa? Arrependimento, confissão de pecados, perdão e purificação fazem parte do processo de regeneração de um sujeito. Mas, sobretudo, o poder renovador e transformador do Espírito de Deus na vida do sujeito. Sabe o que eu aprendo? Experiências religiosas não fazem alguém nascer de novo. Deitar sobre as águas um incrédulo é levantar um incrédulo de novo, depois. Se não houver, se não existir, se não intervir a ação do Espírito de Deus na vida desse sujeito, quantas vezes for necessário deitar essa pessoa às águas, ela vai ser levantada do mesmo jeito. Só como citar como exemplo. Mas isso cabe para qualquer outra experiência religiosa.
Experiências religiosas não conferem um novo nascimento. E aqui, irmãos, eu quero citar um texto. Eu quero pedir para os irmãos colocarem Mateus 7, 21, 22 e 23. Esse texto no Antigo Testamento, do Novo Testamento, aliás, que é um dos evangelhos, é um dos textos que, desde quando eu conheci esse texto, é um texto que a gente precisa com muito constrangimento no coração. E os irmãos vão entender o que eu vou querer dizer. Orar da seguinte maneira, ou ter no coração a seguinte compreensão: Senhor, me livra de Mateus 7. Olha o que diz Mateus 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. O que é isso? Experiência religiosa. Irmãos, Jesus não está falando de incrédulos. Jesus não está falando de quem não conhece. Jesus não está falando de pessoas que nunca talvez vivenciaram experiências de comunidade de fé. Jesus não está falando de ignorantes. Jesus está falando daqueles que em alto e bom som diziam Senhor, Senhor. Ou que talvez durante toda a sua vida cantaram, pregaram, ensinaram, doutrinaram, curaram, militaram na obra de Cristo, fizeram parte de comunidades de fé, escutaram sermões, fizeram diretórios, foram batizados, foram recebidos, militavam na igreja, trabalhavam. Jesus está falando desses. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, olha o verso 22. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, nós fizemos milagres, sinais, prodígios. Verso 23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por que esse texto, no meu modo de ver, ele dialoga muito com esse episódio de Nicodemos? Por quê? Talvez em Israel, não tivesse alguém mais versado no Antigo Testamento do que Nicodemos. Talvez em Israel não houvesse um mestre mais eficaz. Talvez em Israel não tivesse um mestre mais didático, mais conhecedor, mais sábio. Talvez não tivesse. É para esse que Jesus olha e diz: se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, olha o verso 7. Não fica admirado de eu dizer: vocês precisam nascer de novo.
Meus irmãos, perceba a ênfase de Jesus. O que me chama a atenção aqui? Primeiro, Jesus não coloca a questão do novo nascimento como uma coisa secundária, opcional. Jesus está dizendo: Nicodemos, não se admire de eu te dizer, você precisa nascer de novo. Nicodemos, isso é urgente. Nicodemos, isso é para ontem, meu irmão. Nicodemos, tu quer viver 2025 com a mesma experiência religiosa vazia que foi em 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17? Tu quer continuar sendo religioso, Nicodemos? Nicodemos, quanto tempo tu vai fazer parte de uma comunidade bíblica, genuína, que prega a palavra, e tu vai voltar para casa do mesmo jeito? É o que Jesus está dizendo. Nicodemos, você precisa, Nicodemos, para 2025, todo e qualquer projeto que você já fez, pensou, não é pecado, você tem que planejar na sua carreira, na sua vida pessoal, com a sua família. Mas antes de tudo, Nicodemos, se você não nasceu de novo, em 2025, ore ao Senhor, Nicodemos, para que você nasça de novo. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, tudo é secundário. Primeiro, Nicodemos, nasça de novo, meu filho. Nasça da água e do Espírito, Nicodemos. Porque esse texto é um texto que nos coloca de joelhos diante de Cristo. Porque às vezes a gente pensa e olha para todo o contexto bíblico, sobretudo o Novo Testamento, e a gente acha que só vive vida farisaica quem é de religião ortodoxa. A gente acha que só vivia vida farisaica. E o que eu estou querendo dizer com vida farisaica? Tinha a lei nos lábios. De uma forma mais didática, roupa de crente, sapato de crente, igreja de crente, vocabulário de crente. Mas Nicodemos, isso é uma vida farisaica. Interpreta tudo da sua vida de igreja, de congregação, tudo como um rito religioso. Tudo é muito externo. E tem todo o status público de crente. Meus irmãos, tem tudo. Roupa, comportamento, moral. Tem moral de crente. Paga suas contas. Talvez até um bom marido. Educa bem os filhos. Mas não nasceu de novo. O verso 7, quando Jesus diz: não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O grego aqui dessa palavra novo aqui, no grego é uma palavra, anotem, é A-N-O-T-H-E-N. Eu tenho quase certeza que essa não é a pronúncia grega correta. Mas a palavra é essa. Essa palavra novo aqui do grego, ela significa absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. O que Jesus está querendo dizer para Nicodemos? Nicodemos, não existe quase salvo. Nicodemos, não existe quase crente.
Nicodemos ou é nascido da carne, ou é nascido do Espírito. Nicodemos, ou você nasce genuinamente do Espírito de Deus, ou você não nasceu de novo. Ou você passou da morte para a vida, ou ainda está morto. Numa tradução dessa palavra novo que Jesus usa aqui no versículo 7, do versículo 7, que é: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. É a ideia de uma ressurreição. Meu irmão, a obra regeneradora do Espírito é um dos sentimentos de maior apoteose que um sujeito pode ter na sua vida. Nenhuma experiência espiritual é tão apoteótica quanto a convicção plena de que eu nasci de novo. Eu sou um novo sujeito, eu sou uma nova pessoa, meu caráter foi transformado. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Seus desejos são outros, sua natureza é outra, seu coração é outra, sua cosmovisão é outra, sua perspectiva é outra. Jesus queria que Nicodemos compreendesse isso. Jesus queria que Nicodemos voltasse para casa. Nicodemos poderia ter muitas dúvidas sobre o ministério de Jesus, quem era Jesus, mas Jesus queria que Nicodemos voltasse para casa com uma reflexão profunda da sua alma eterna. Quer diferenciar uma igreja genuinamente bíblica para uma igreja que não é bíblica? O púlpito de uma igreja bíblica não se cansa de pregar para que os seus membros e congregados entendam a sua condição de alma eterna. Um púlpito e uma tribuna genuinamente bíblica de uma comunidade de fé, ela não se cansa de pregar para que a sua comunidade, para que suas ovelhas, para que seus membros, para que seus congregados entendam e compreendam a condição da sua alma eterna. Verso 8. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim, Jesus usa aqui uma expressão comparativa. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está querendo dizer com isso? Meu querido irmão, qual é uma lição muito preciosa que nós aprendemos com esse diálogo aqui? A obra da salvação é uma exclusividade de Deus. A ideia aqui é que, da mesma maneira que o vento é soberano, livre e misterioso, porque o vento sopra onde quer, ninguém pode conter o vento. Quem é que domestica o vento? Quem é que contém o vento? Ele sopra onde quer. Jesus usa essa mesma ideia para dizer que o Espírito de Deus, da mesma forma, ele sopra onde quer. Sabe uma aplicação muito valiosa, com base nesse verso 8? Eu sei que uma
Eu sei que um texto como esse, às vezes faz a gente olhar para a condição de muitas pessoas queridas, sobretudo de nossa família, que ainda não foram alcançados pela graça soberana de Cristo. E talvez há quantos anos e há quanto tempo você ora por esses e por outros. E talvez, humanamente falando, há dias que há desânimo no coração, porque externamente os nossos olhos talvez não contemplam mais uma esperança, mesmo a gente orando. Muitos de nós, sem dúvida alguma, já teve o coração ocupado com angústias como essa. Mas sabe o que eu aprendi nesse verso 8? Que o Espírito sopra onde Ele quer. O Espírito sopra num bar. O Espírito sopra no lugar mais imundo de sarjeta, de um beco escuro. O Espírito sopra, irmão, no lugar mais imoral do mundo. Porque Deus é soberano e exclusivo na salvação e é uma obra dele. Talvez a gente se angustia porque convida para vir para a igreja e não vem. Mas o Espírito alcança lá. O Espírito alcançou aquele rapaz da cruz, seus últimos momentos de vida. Isso é maravilhoso demais na soberania de Deus. Vamos para o final da mensagem. Do verso 9 ao verso 15. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Guarde essa última pergunta de Nicodemos. Eu quero encerrar respondendo essa última pergunta de Nicodemos. Aliás, expondo o que Jesus respondeu para Nicodemos, né? Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu, verso 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Verso 12. Verso 12. Se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Olha o verso 14 e verso 15, que é onde eu vou me deter para encerrar a mensagem. Verso 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, Jesus finaliza dizendo: para que todo que nele crê tenha vida eterna. O verso 14 é uma referência a Números capítulo 21. A gente não precisa abrir. Os irmãos podem ler em casa. Mas é um texto bem conhecido. Números no capítulo 21, o povo de Israel se rebelou contra Deus. E eles blasfemaram o maná que Deus havia mandado. É uma passagem muito conhecida, inclusive, que o povo diz: Moisés, dizendo a Moisés, tu nos trouxeste do Egito para a gente comer isso aqui. Se referindo ao maná que Deus estava dando a eles. Com isso, o povo de Israel provocou a ira de Deus. Porque o maná que Deus dava ao povo,
o povo começou a blasfemar como aquilo, como se fosse uma espécie de pão vil. Isso provocou ira a Deus. Como foi que Deus castigou o povo? Lá no texto, na narrativa, diz que Deus castigou o povo com serpentes abrasadoras e venenosas. Mordia o povo e o povo morria. Quando a situação já estava bem desesperadora, foram para Moisés e disseram: Moisés, nós blasfemamos contra Deus, e Deus fez isso conosco. Estou parafraseando o texto. Moisés, faça alguma coisa, Moisés. Quando Moisés ora, o que Deus diz a Moisés? Moisés, construa uma haste com uma serpente de bronze. Todo aquele que for picado por uma serpente venenosa, que olhar para a serpente de bronze, vai ser curado. Um dos comentaristas, os comentaristas dizem que Números 21 é um tipo profético da futura ascensão do Filho de Deus. Por que Jesus, para dizer para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, usa um episódio do Antigo Testamento de Números 21 para Nicodemos? Meus queridos irmãos, o que Jesus queria ensinar para Nicodemos? Jesus queria ensinar para Nicodemos que a resposta do versículo 9, quando ele diz: como pode ser isso? O que Nicodemos estava querendo? Como é que pode ser isso? Como é que eu posso nascer da água e do Espírito? Como é que eu posso nascer de novo? É como Nicodemos estivesse perguntando: Senhor, como é que isso pode acontecer? Por que Jesus usa a alegoria de Números 21? Jesus estava querendo dizer: Nicodemos, para você nascer de novo, você precisa olhar para a cruz, para o autor e consumador da fé, o Filho do homem, o Filho de Deus, o unigênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você tem que olhar para Ele, Nicodemos. É pela cruz de Cristo que você tem salvação. É pela cruz de Cristo que você é um novo sujeito. Não é experiência religiosa, não é batismo, não é doutrina, não é teologia. Embora tudo isso seja importante na sua caminhada, Nicodemos, é olhar para Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai. É assim, Nicodemos, que você vai nascer de novo. Só na cruz sangrando, Nicodemos. Da mesma forma que o povo em Números 21 olhou para aquela serpente de bronze e foi curado, do mesmo jeito, Nicodemos, é olhando para Cristo, é tendo a imagem de Cristo, é tendo a revelação de Cristo, é olhando para a cruz, é olhando para Ele, Nicodemos. Para a gente encerrar, uma última reflexão final. E eu quero que a gente volte para casa com essa reflexão final. Se for tirado de nós, nessa noite, todo o nosso status público de crente, se for retirado de nós, todo status público de crente, rol de membros, título, conhecimento doutrinário, ministério público,
se for retirado de nós tudo que publicamente para os outros diz que nós somos crentes, o que fica? Fica um homem piedoso? Fica um homem que, mesmo que ele não tenha o seu título, mesmo que ele não esteja no rol de membresia, mesmo se for retirado dele toda a titulação acadêmica dele, tudo que publicamente diz que você é crente, se for retirado hoje, fica alguém salvo em Jesus Cristo? O que eu estou querendo dizer? Meu querido irmão, se fosse retirado o título de Nicodemos, se fosse retirado o prestígio de Nicodemos, o doutorado de Nicodemos, a cadeira de mestre em Israel de Nicodemos, sabe o que ficava? Nada. Porque para a sociedade, Nicodemos era crente, mas para Deus ele não era. Não é o que publicamente eu construí que necessariamente diz que eu nasci de novo, mas foi ter um encontro genuíno com o autor e consumador da nossa fé, que diz se nascemos de novo.